Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos de comércio e vendas. É uma satisfação poder falar mais uma vez com vocês e dessa feita trazendo mais um passo acerca da oratória, como nós falamos para vocês na semana passada, complementando esse módulo tão importante que é como saber se comunicar, como saber se expressar em público. Então, nós vamos trabalhar dessa forma nesse momento. Espero que vocês estejam em paz, espero que a sua família esteja bem com a graça de Deus. Todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que nos veem e estão assistindo nossas aulas, tá bom? Eu sei, meus queridos, que não é como a aula presencial, mas não temos deixado vocês sem um conteúdo e oferecendo dentro daquilo que podemos nesse momento de distanciamento e ainda desses resquícios de pandemia que vivemos no mundo inteiro. Mas logo, logo, se Deus quiser, vamos sobreviver e contar a história saindo mais fortes, mais capacitados e mais prontos para os desafios que esse novo mundo, nesse novo normal, nos vai trazer. Vamos estudar e estar preparados para ele. Desde já, um abraço especial para os nossos alunos de 10 e os alunos também de 3 horas da tarde. Que Deus abençoe vocês. Queridos alunos, nós vamos trazer um assunto de suma importância para vocês hoje, que trata acerca da oratória, complementando a aula que tivemos na semana que passou. E temos aqui algumas dicas sensacionais para cada um de vocês. Então, aquele que teve dificuldade ou que tem dificuldade em falar em público vai acabar essa dificuldade logo, logo, tá bem? Vamos encarar. Assim, logo de cara, eu costumo dizer que a oratória, ela nos dá ferramentas e técnicas necessárias para vencermos nosso próprio medo. Ô, professor, o medo é ruim. Rapaz, o medo ele é vital para a sobrevivência humana. Se não houvesse medo, não haveria o cuidado, a prudência, a cautela, a sensatez. Mas o medo não pode nos tornar prisioneiros, fazendo que aquilo que é apenas um sentimento torne-se uma fobia, ou uma doença, uma patologia que nos trave e que nos neutralize de desenvolvermos aquilo que precisamos desenvolver em matéria de comunicação. Tá bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, primeira dica para cada um de vocês em matéria de comunicação é: sempre dê algo ao público para que ele possa levar para casa. Em matéria de palestra, seja um souvenir, seja uma pequena lembrança, mas existe uma palavra chamada legado. O que é legado, professor? É algo que fazemos que marca depois de terminar o discurso, história ou alguma coisa que você faça. É algo que permanece na cabeça daquele que viu sua palestra, viu seu discurso. Isso pode ser um final, eu sempre disse na oratória, comece chamando atenção e termine deixando saudades. Essa é a regra básica da comunicação em oratória. Portanto, queridos alunos, aqui vai uma dica. Se você puder preparar, nem que seja uma lembrança simples, relativa àquilo que você falou, palestrou, pode ser uma frase, pode ser uma lembrança, enfim, alguma coisa que fique marcado como uma tatuagem, aquele momento em que você estava lá discursando, e aquela pessoa que ouviu você discursar ou falar grave. Por exemplo, vou apresentar na escola alguma coisa sobre biologia,
então vou dar uma lembrancinha de acordo com aquilo que eu estava falando, ou até pode ser uma simples cópia, né? Você tira uma xerox ou impressão na sua casa ou em algum tipo de gráfica, mas o que não pode é você deixar passar batido. O discurso, seja lá qual for, a palestra, a comunicação que você fizer, precisa deixar marcado como uma tatuagem o coração dos seus ouvintes. Beleza? Então, a primeira dica é sempre dê algo ao público no final para que ele possa levar para casa e guardar no seu coração. Uma segunda dica muito importante é o seguinte: se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos esquivar à medida que vamos discursar. Nós não estamos propondo um monólogo, ou seja, eu falo, você escuta. Mas o discurso, ele é um diálogo. E como um diálogo, ele dá possibilidade e abertura para que as pessoas façam perguntas. E é muito bom. Nem sempre quem está fazendo pergunta está fazendo objeção ou simplesmente não concordando com o que você fala. Às vezes você está indo tão bem que criou no público uma empatia e que as pessoas estão entrando naquilo que você está falando, estão compreendendo, assimilando. E essa assimilação estão fazendo com que eles perguntem, porque eles estão tendo a mesma sintonia do que você está falando. Por isso, não se esquive de responder. Professor, pode acontecer de eu não ter resposta para aquela pergunta? É claro que pode. E aí você vai, de forma muito educada, gentil, dizer para aquela pessoa que posteriormente vai procurá-la e vai responder, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, pelas vias de comunicação, tirar aquela dúvida. Mas não se esquive das perguntas, tá bem? E educadamente você assimila, ouve, por isso que aquele que vai falar precisa estar pronto para responder a maioria das perguntas, porque teoricamente o que se entende é que as perguntas que vão ser feitas vão trazer a margem daquilo que você está falando. Então, teoricamente, a pergunta deveria ser respondida por aquele que está discussando ou sendo objeto dessa comunicação. Deu para entender, pessoal? Então, não se esquive. Perguntou, responda. Não sabe? Responde depois. Mas você não pode deixar batido alguém levantar a mão e perguntar e você dizer, não. Não nada, rapaz. Você está discussando, você tem a preeminência de responder aquele que te pergunta. Tá bem? Não é que você sabe tudo, não é que você é o dono da verdade, mas pelo menos você tenta resolver os problemas como orador. Essa ponte que é criada entre você e o seu público, é porque de algum modo isso é possível porque está despertando o interesse do seu público. Se as pessoas estão perguntando, é porque aguçou uma curiosidade. Não tenha somente a tendência de pensar, estão perguntando porque não estão gostando. Muito pelo contrário. Às vezes a pergunta é sinal de que eles foram, de algum modo, despertados dentro da sua comunicação para uma oratória, tá bem? Para um interesse maior. E esse interesse é sinal que a coisa está indo bem, viu? Pelo menos se for perguntas que tenham uma determinada lógica, mesmo que tenham um tom crítico. Não perca, por isso que eu sempre digo ao pessoal o seguinte, não decore, aprenda. Porque aquele que decora, ele tem a possibilidade de esquecer. E note que eu digo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí alguém, com licença. Ai, meu Deus, eu esqueci tudo. Porque alguém parou para perguntar. Então, eu estava no ritmo da conversa e, de repente, eu tive que parar. Então, eu não posso apenas decorar. Eu tenho que entender o que eu estou falando. Afinal de contas, quando eu entendo o que eu estou falando, pode me parar 10 vezes, irmão. Que eu não vou ter dificuldade de falar. Tá bom? É importante você ter o controle do tempo na oratória. De repente, uma pergunta, ela pode, um sem número de perguntas, você precisa responder de forma rápida, não ser prolixo. Por quê, professor? Porque se você não tiver cuidado, o tempo e outra coisa. Muitas pessoas não sabem controlar o tempo porque não organizam na hora da pergunta. A pergunta tem que ser respondida de forma sucinta, clara e objetiva. A fim de quê?
não se tome tanto tempo na hora que você estiver discursando, e isso acaba engasgando no sentido do tempo. De repente você perdeu 10, 15 minutos para responder uma pergunta, e todo o assunto que era o mais interessante, que tinha o núcleo da mensagem, o conteúdo mais grosso, digamos assim, você perdeu porque ficou preso àquela pergunta. Ok? Mas não se esquive. Se esquivar, não. Terceiro, sempre repita perguntas do público. Sempre repita as perguntas do público. Por que sempre repetir as perguntas do público? Porque, de algum modo, você está mostrando empatia. Você mostrou que se interessou com a pergunta que foi proposta pelo auditório, pelo público-alvo. Por exemplo, se alguém perguntar assim, gente, com licença, eu queria entender melhor sobre oratória, você fala, como bem disse essa pessoa sobre oratória, como disse nosso colega, isso faz com que as pessoas notem de que você, além de você mandar muito bem, você se importa com a dúvida que o colega tem, com a dúvida que a colega tem. Isso mostra empatia. Poxa, ele se preocupou com a minha pergunta, não é? Então, eu preciso que o aluno que vai fazer oratória nesse sentido, ele tenha a sensibilidade de se importar com as perguntas e faça questão de perguntar, de tocar na pergunta que foi proposta. Beleza, gente? É muito importante. Afinal de contas, aquele que faz a oratória, ele não pode, de forma alguma, escuta bem isso, dar a falta de atenção por predileção de alunos. Quem nunca na escola percebeu que o professor só dava aula por número X de alunos e abandonava o restante? Tente observar o seu público de forma geral, ouvindo e querendo ouvir aqueles que estão lá fora, aqueles que estão lá atrás, aqueles que estão em um determinado local que não seja próximo ao seu. Tá bem? Próximo, gente. Nós vamos trabalhar também sobre crie planos alternativos. Como assim crie planos alternativos, né? Gente, é possível que dentro do seu discurso você veja alguma coisa no sentido de não deu certo, não foi por um caminho. Então é preciso que você tenha, de algum modo, um plano B. Então, pessoal, é importante que vocês tenham noção exata do que, professor? De ter um plano B, de ter um caminho no seu discurso que seja um caminho alternativo. E esse caminho alternativo surge quando, de repente, as perguntas que você faz, que são feitas, levam você para isso. Como assim? Estou falando sobre, vamos lá, sobre casa. De repente pode surgir sobre apartamento, que também é um tipo de moradia. Eu preciso também entender sobre apartamento. Entende o que eu estou querendo falar? Existem assuntos chamados assuntos paralelos. E esses assuntos paralelos podem trazer. Eu não posso esgotar apenas um assunto específico. Um assunto que puxa do assunto como uma árvore. E como tal, eu preciso dominar. Beleza? Não se esqueça disso. Por exemplo, eu estou apresentando um trabalho e deu problema no PowerPoint. Deu um problema no slide. Aí eu deixo de falar? E aí, eu não tenho mais condição de fazer meu discurso porque o slide parou. Não. Vamos para a velha guarda. Eu vou criar, de algum modo, formas de fazer com que o meu público me entenda, me compreenda, sem ser preciso o slide. Nem que seja preciso eu, por exemplo, pegar uma folha de ofício, ir lá para frente, pegar o velho piloto, quiçá um giz da vida, e fazer o trabalho, uma cartolina. Por quê? Energia pode faltar. Um monte de coisa pode acontecer, que nem meu gestor, que foi meu patriarca, dizia, pense em todas as possibilidades, como ele me dizia. Então tem que ter um plano B. Se não der certo aquilo, muita gente deve ter passado por isso na escola, de apresentar um trabalho escolar, e de repente aconteceu o seguinte, uma componente da equipe faltou. E por essa componente faltar, aí toda a equipe era prejudicada. Eu tenho que pensar em mim, e tenho que pensar se porventura essa componente faltar. E aí? Como é que vai ficar a equipe? Aí a equipe não vai funcionar mais. Ela tem que funcionar. Eu tenho que ter um plano B para quase tudo na vida. Beleza, gente? Bem, próximo. Desenvolva uma rotina de apresentação.
Essa rotina de apresentação, ela deve ser feita para que você não esqueça nenhum dos componentes. Como assim, professor? O manuseio do notebook, o manuseio do data show, o manuseio dos equipamentos que eu vou utilizar, do piloto. Porque se tem uma coisa que a rotina faz, é repetição. Repito, repetição, redundante, né? Repito, repetição. Por quê, professor? Você não pode esquecer determinados componentes na hora da apresentação. Acabamos de falar de que você tem que estar pronto para, mas cinto de segurança não é para ser usado todo dia, é só em caso de acidente, não é que você vai bater o carro todo dia. O cadeado está na grade, mas a gente pensa que não vai ser assaltado na nossa casa. Então eu tenho que ter a consciência organizacional de criar uma rotina administrativa na minha apresentação, de fazer com que os equipamentos que eu preciso estão sempre às mãos. É muito chato quando as pessoas percebem que você está improvisando, pegando uma coisa que não deveria ser, as pessoas começam a reparar que existe um releixo, um despreparo. E aí você pode perder pontos preciosos desnecessariamente, porque simplesmente faltou ferramentas para o seu uso do trabalho. Deu para entender? É como um mecânico que vai trabalhar e esquece as ferramentas básicas para mexer no cano, o pedreiro que não tem nem colher de pedreiro, não tem nada, não tem nenhum tipo de ferramenta, desempolhadeira, etc. Então, dependendo que se você vai trabalhar com apresentação em oratória, você precisa ter um notebook, precisa ter um data show, precisa ter piloto e, principalmente, você precisa ter as ferramentas necessárias de conhecimento e de assimilação do que você estudou para que você possa apresentar da melhor maneira possível. Tá bem? Outra coisa importante, gente, vê bem, o palestrante, ele precisa estudar o ambiente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, isso aconteceu comigo domingo retrasado. Eu estava na igreja, entrou um morcego no meio da pregação. Cara, que punk. Então aquele morcego atrapalhou, tirou a atenção de todo mundo, até que o diácono foi lá e matou. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, nos cabe fazer o seguinte, estudar o ambiente. Hoje, eu me deparei na igreja que tinha uma sala que estava totalmente escura e estava guardando esse morcego. Fomos, iluminamos e expulsamos. Se eu tivesse feito isso antes, no domingo talvez não teria acontecido aquela questão do morcego atrapalhando toda uma apresentação. Evidentemente que se você, porventura, for fazer um trabalho em um determinado lugar, em apresentação, que você não conheça o ambiente, vá antes. Imagina você que tem alergia à tinta e o portão daquele local está sendo pintado. Aí toda a tua apresentação pode ser comprometida por causa do cheiro da tinta, que você vai ficar espirrando, sentindo corize. E quem sabe até pegar uma intoxicação pelo fato de você não poder ficar perto e ser alérgico. E aí vai comprometer toda a sua apresentação. Se você tivesse ido ao local antes, observado coisas como ventilação, odores, distância, porque muitas vezes a palestra você vai dar, e tá as cadeiras umas perto das outras. Todas as vezes que nossa equipe vai fazer uma palestra, particularmente eu, vou no ambiente para conhecer antes. Conhecer a ventilação, conhecer a acessibilidade, porque vê que coisa chata, você vai dar uma palestra em um local e tem um cadeirante para participar da sua palestra. E as pessoas tendem você como organizador da coisa. Então, vai haver uma verdadeira reclamação contínua da galera pelo fato de você não ter rampa de acesso e etc. Ou se você, de repente, é o responsável pela palestra e no ambiente cabe 40 pessoas. Aí no dia, logo cedo, chegam 100. Aí vai criar uma insatisfação, vai criar um ambiente de forma negativa, a coisa já começa com reclamação, e a última coisa que você vai desejar é que o público já comece assistindo sua apresentação com raiva. Porque, naturalmente, se eu tenho um espaço, esse espaço fica superlotado, vai ter calor, vai ter agonia. Claro que não estamos falando desse momento de distanciamento. Vamos supor, hipoteticamente, que fosse uma situação normal. Deu para entender, pessoal? Então pensem nisso, avaliem isso com muito carinho, que vocês possam observar esse ambiente antecipadamente, tá bem? Chegar com antecedência ao local, antecipadamente. Segundo, é importante que eu estude esse local com muito cuidado e faça testes
testes em tudo aquilo que eu vou fazer. Como assim teste, professor? Será que tem a extensão para eu colocar? Tem uma tomada próxima? Será que a iluminação está adequada? De repente eu vou acender e está tudo prejudicado? Tudo isso, pessoal, conta nesse processo. Então, quero que vocês observem, com muito carinho, com muito cuidado, esse ambiente de forma antecipada, de iluminação, ventilação e outra coisa que pode acontecer, gente. Olha. Professor, vou palestrar no local amanhã. Amarre tudo com o vigilante. Amarre tudo com o porteiro. Pegue número desse pessoal. Por quê, professor? Porque eles podem, como a gente chama, farrapar. Imagina você vai dar uma palestra amanhã, de 10 horas da manhã, e dá 10h30 e o porteiro não chega, o vigilante não chega. Ou, de repente, o vigilante que está no dia anterior não é o mesmo que vai abrir no dia que você vai dar a palestra. O professor vai pensar em muita coisa. Eu sei, mas faz parte em relação àquele que vai se propor a dar uma palestra e evitar problemas. Ninguém quer problema. Então, a primeira coisa que eu peço a você é, pelo amor de Deus, pega número até do irmão do vigilante. Ó, meu amigo, quem é que vai ter tal dia? Fulano. Qual o número dele? Tal. O número... Ó, amigo, tem outra pessoa que eu possa contar? Tem. Caso você não esteja? Tem. Me dá o teu zap. Um dia antes, manda um zap. É claro que isso estou falando caso não haja uma equipe organizadora. Mas se não há e é você que se vira para cruzar e fazer o gol, manda uma mensagem. Amigo, olha, tá tudo certo amanhã, tudo ok, para amarrar todas as pontas. Não deixe nenhum erro acontecer por falta disso. Pessoal, outra coisa importante. Existe um filme de Tom Hanks, muito bom, que ele fala sobre histórias. Ele conta histórias. E como é bom, deixa eu lembrar, vou falar o nome do filme. Então, é muito importante que aquele que vá discursar, quem não gosta de uma boa história? O próprio Jesus utilizava histórias de forma conjecturada, numa analogia, para ensinar, porque tem muitas coisas que eu não lembro, mas eu lembro de histórias que a professora da 4ª, 3ª série falava. Então a história tem um poder lúdico, tem um poder de memorizar muito mais forte do que um discurso livre. Não é que você vai fazer da sua apresentação uma história ambulante, não estou falando disso. Mas traga pelo menos umas 2 boas histórias que com certeza vai chamar a atenção do seu público. Tente trazer alguma coisa que tenha a ver, evidentemente, com aquilo que você vai falar. O cara está falando sobre a Bíblia, daqui a pouco vai trazer sobre cachorro quente. Tem nada a ver. Eu estou falando coisas que têm a ver, que tenham uma coerência, que tenha um sentido em relação à história, em relação ao conteúdo que você está ministrando. Traga histórias e histórias emocionantes. Não é aquela história chata, não é aquela história ruim, não é aquela história... Não. O nome do filme Tom Hanks é Forrest Gump. Recomendo. Então, eu peço a vocês, pessoal, que criem sempre uma história emocionante. Trate, porque o ser humano é extremamente emocional e nós latinos, o sangue ferve em nossas veias. Então, pensa nisso, pessoal. Traga a história. Professor, vou falar sobre alguma coisa, tem que ter uma história interessante para prender a atenção do público. Isso é lúdico, isso é pedagógico. Quem fez ou conhece sabe. Não tem coisa mais difícil na oratória do que trabalhar com pessoas que são não emocionais, frias, gélidas. Não é legal. Tente transmitir emoção. Porque no momento que eu faço aquilo que eu vou demonstrar, expressar com emoção, é sinal que eu estou vivenciando o que eu estou falando. Eu sei que tem pessoas que são mais introspectivas, que são mais, dentro de uma razoabilidade, elas são mais contidas, mais tímidas, mas é preciso que aquele que vai se comunicar seja expansivo, que externe aquilo que sente e principalmente que possa evidenciar através de gestos, olhares, emoção. O público quer emoção. Não é novela mexicana e brasileira, não, mas tem que ter emoção. Outra coisa, pessoal. Gente, eu estou escrevendo no quadro, eu não posso ler o quadro. Como esse quadro que está aqui atrás, vamos supor que eu estivesse escrevendo alguma coisa dele. O que eu escrevo aqui, eu não olho para o quadro. Eu posso dar uma olhadinha antes e falar com vocês. Não tem coisa mais chata do que alguém apresentar, por exemplo, fazer uma apresentação do PowerPoint
e ter a necessidade de estar olhando para o power direto, olhando para o slide direto. É sinal que ele não entendeu ou não aprendeu o assunto. Então, tente manter o olhar sempre fixo para o público à medida que você transmite a sua ideia. Deu para entender, pessoal? Quem está transmitindo a ideia precisa expressar da melhor maneira possível aquilo que sabe, sem ter a necessidade de buscar recursos. No momento que eu busco recursos na minha linguagem, na minha transmissão de informações, eu deixo demonstrado a todos os alunos, ao meu público-alvo, de que, na verdade, eu não sei nada. Então, conto uma boa história, vamos recapitular alguns pontos, ok? Vamos lá. Eu até coloquei aqui para não esquecer. Primeira coisa, pessoal, sempre dê algo para o público levar para casa. Faça com que as pessoas lembrem de você, mesmo quando chegarem em casa. Segundo lugar, não se esquive de responder perguntas. Perguntas precisam ter respostas. Não é que você seja Deus e saiba todas as coisas porque você não sabe. Mas eu preciso ter as informações necessárias, pessoal, para que eu possa, de algum modo, responder o máximo de perguntas. E as que eu não souber, deixar em pauta para depois responder essa pessoa, seja por um e-mail, e se morar relativamente perto, um zap, etc, etc, etc. Beleza? Terceiro, sempre repita as perguntas que seu público faz. Olha que coisa interessante. No momento que eu utilizo o recurso de repetir a pergunta que meu público fez, naturalmente eu estou mostrando empatia e que me preocupei com a opinião do público. E que talvez seja também a dúvida de outras pessoas. Que crie planos alternativos. Que coisa importante, pessoal, nós criarmos planos alternativos. É que se um plano der errado, eu tenho outro. É que se alguma circunstância lá na minha apresentação der errada, eu tenho um plano B. E se professor, como disse o general Winston Churchill e também primeiro-ministro da Inglaterra, eu torço para que tudo dê certo, mas me preparo para que não dê certo. Caso não dê certo, eu estou preparado. Entendeu, pessoal? Torço pelo melhor, mas me preparo para o pior. Frase célebre de Winston Churchill. Quinto, desenvolva uma rotina pré-apresentação. E essa rotina pré-apresentação, ela exige daquele que vai trabalhar um cuidado todo especial no que tange no sentido de observar o local antecipadamente, olhar o local com muito carinho, fazer com que as ferramentas que você vai utilizar não falte. Se é data show, é data show. Se é caneta, é caneta. Se é caderno, é caderno. Se é o notebook, é o notebook. Mas eu preciso ter essa rotina até organizacional, para que a apresentação seja comprometida. Falei também sobre a questão de contar histórias emocionantes. Gente, todos nós gostamos de uma boa história. Então, fale para o seu público também. Transmita para o seu público uma história que seja empolgante, emocionante, para que eles possam gravar bem aquilo que você falou. Lembre-se, essa história precisa ser curta, não pode ter história demais, senão vira Forrest Gump de Tom Hanks, mas que seja uma história sucinta e que faça as pessoas memorizarem aquilo que você falou. Sétimo, nunca leia o PowerPoint, ou nunca fale para o quadro. Nunca, jamais. Apresentou, falou para frente, para o público. Não olhar para o público é um desrespeito, e você não pode fazer isso. E são das regras básicas de oratória, é olhar para frente, olhar para o público, preferencialmente para o olho. Ok? Oitavo, não, e o último, nós vamos colocar oitavo, nono, mas mais um ponto, não peça desculpas. Esse ponto, corrigindo, eu não posso deixar de falar com vocês. Não peça desculpas. Gente, nós vamos começar, mas eu peço desculpas. Desculpa pelo atraso, desculpa pelo mau preparo, desculpa mas esqueci a caneta. O desculpa dá a você a tatuagem de que a coisa não foi bem. Professor, mas eu errei. Desculpa não existe. Ok, pessoal? A frase desculpa, você não pode falar. Nunca numa apresentação. Sempre tente focar nas coisas positivas da apresentação. Ok? Enfatize de algum modo no seu discurso. Sempre, absolutamente sempre, coisas positivas. Faça com que aquele que te vê, que te ouve, saia
com saudade do que você discursou, com um gostinho de quero mais, com um sabor de tipo, poderia ainda ter mais. Por que, gente, tem coisa pior nessa vida do que você estar num ambiente doido para ir embora, porque não suporta mais ficar ali? Isso não pode acontecer. Beleza, pessoal? Aí estão as minhas dicas de oratória para essa aula dessa semana. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E, sinceramente, eu estou doido de saudade de cada um. Espero que em Deus, logo, logo, sejamos juntos novamente no nosso curso em Comércio e Vendas. E, principalmente, matando saudades. Falta pouco, logo, logo isso vai passar. Viu? Mas o que importa é sair dessa com saúde e preparados para o desafio do novo normal. Não sei como é que virá o novo normal. De uma coisa eu sei. Aquele que tiver capacitado vai sair na frente. Um abraço, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e fique com Deus. Logo, logo, estamos juntos de volta nos nossos cursos presenciais. Muito obrigado, pessoal.